Valendo! Fala, galera aí de casa. Olha só, a gente vai tratar aqui de mecanismos de transferência do calor. São eles: condução, convecção e radiação. Só que antes, vamos dar uma lembrada no conceito de calor. A gente tem mania no nosso dia a dia, quando a temperatura está alta, a gente fala assim: ai, tá muito quente hoje, né? E tem gente que fala, nossa, tá calor. Do ponto de vista científico, é errado a gente falar tá calor. O que está certo é afirmar que está quente. Por quê? O calor é um mecanismo de transferência de energia térmica. Sendo assim, não tem como. Nossa, tá calor. Então quer dizer, nossa, tá transferência de energia térmica? Tá? Essa frase não faz sentido nenhum. Do ponto de vista científico, tá quente quando a temperatura está elevada. Não tá calor, porque o calor é uma transferência de energia térmica que ocorre espontaneamente do corpo mais quente ou da região mais quente para mais fria. E essa transferência de energia térmica acontece por meio de três processos: condução, convecção e radiação. Vamos dar uma olhada. Condução térmica. Condução é o seguinte: imagina que eu tenho aqui uma barra metálica e aqui estão ilustradas as moléculas dessa barra que tem velocidade caótica aqui. Cada vetorzinho de velocidade é para um lado. Tá? Isso significa que eu tenho agitação térmica, lembra, a temperatura é o grau de agitação térmica, eu tenho a agitação dessas partículas. Se eu colocar uma das extremidades dessa barra em contato com uma fonte térmica, a região que está em contato primeiro vai ter um aumento no grau de agitação térmica. E, como consequência disso, vai começar a acontecer colisão entre as partículas. Só que a região que está colidindo aqui vai começar a colidir com a vizinhança, que começa a colidir com a vizinhança, que vai colidir com a vizinhança. Então, quer dizer que ela fica mais agitada? Ela vai agitar a vizinhança por meio de colisão? Sim, isso é a chamada condução térmica. É essa condução que explica por que, por exemplo, eu adoro comer feijão, eu coloco a conchinha de feijão lá e eu não queimo a mão, mesmo o cabo da concha sendo metálico. Os metais entre os sólidos são excelentes condutores de energia térmica. Agora, se eu deixar um certo tempo lá, se eu colocar a conchinha de feijão lá, ela vai esquentar o cabo depois de um certo tempo, porque esse calor vai subir por condução. Microscopicamente, essa condução está acontecendo porque a gente tem colisão de partícula. Formalizando o conceito, condução térmica é o mecanismo de transferência de calor que ocorre por meio de colisão entre partículas, colisões entre partículas. Sim? Maravilha! Quando a gente trata de condução, existe um conceito chamado de fluxo de calor. Amiguinho, fluxo de qualquer coisa é a coisa dividido pelo tempo. Eu quero calcular o fluxo de veículos em frente à minha casa. Eu preciso do número de veículos no intervalo de tempo. O fluxo de calor nada mais é do que a quantidade de calor dividido pelo tempo. Lembrando, o calor no Sistema Internacional de Unidades é em joule, o tempo em segundo. Então, o fluxo de calor é em joules por segundo, conhecido também como watt, ok? Na equação de Fourier, ele trata do fluxo de calor de acordo com material, geometria e diferença de temperatura. Como assim, Barreira? O fluxo de calor é essa letrinha grega aqui, o φ. Ele vai ser medido em joule por segundo, watt. Ele vai depender de três fatores. Primeiro, ele depende do material que é feito esse corpo, tá? A esse material vai ser associado uma chamada constante de condutividade térmica. Tá? Se o material é um bom condutor, essa constante é alta. Se o material é um mau condutor, essa constante é baixa. Depende diretamente também da área da seção transversal, em contato com a fonte, e da diferença de temperatura. Sim? Galera, o que esse L está fazendo aqui? Esse L vai ser o comprimento ou a espessura que vai ser atravessado pelo calor. Agora veja, quanto maior for esse L, menor vai ser
o fluxo de calor. Está lá. A equação de Fourier garante que o fluxo é a constante de condutividade térmica vezes a área da seção transversal, que multiplica a diferença de temperatura, aqui na figurinha tinha T, eu coloquei θ, dividido pelo comprimento ou espessura atravessadas pelo calor. Entendido? Próximo mecanismo, convecção. Olha essa panelinha. Se eu colocar uma panela no fogo, não vamos nem tratar aqui da dilatação anômala da água, tá? Imagina que ela já está a bem mais de 4 graus Celsius, está a temperatura ambiente 25, eu começo a aquecer. Por razões óbvias, a parte de baixo aquece primeiro. Sim? Quem está assistindo essa aula já viu o conceito de dilatação térmica. Se um corpo aquece, ele começa a expandir. Mariana, quer dizer que a parte de baixo esquenta primeiro e ela expande? Isso. Como densidade é massa sobre volume, um corpo aquecido tem um volume aumentado, a densidade está diminuindo. Isso significa que essa parte mais aquecida, por ser menos densa, vai subir. Sim? E a parte de cima, que está fria, vai ficar mais densa, ela desce. Ocorre, então, uma movimentação de matéria. Essa movimentação de matéria que ajuda a transferir o calor é chamada de convecção térmica, ok? Formalizando, convecção térmica é o mecanismo de transferência de calor que ocorre por meio de movimentação de matéria. E essa movimentação de matéria acontece em função da diferença de densidade. Veja bem, quando a gente trata de condução, a condução, por razões óbvias, não acontece no vácuo, ela é colisão de partícula. Tá? No vácuo não tem partícula, não tem matéria. A convecção também precisa de matéria, só que na convecção a gente trata de movimentação de fluidos. Fluidos, entendam, líquidos ou gases. A gente não tem como acontecer a movimentação nos sólidos. A gente tem exemplo de convecção a todo momento. A geladeirinha. Essa geladeira aqui, ela tem o freezer em cima. O que acontece com a massa de ar mais fria? Ela desce e o ar quente sobe, ok? O exemplo do ar-condicionado. Por que o ar-condicionado tem que ser instalado na parte mais alta do ambiente? Porque o ar frio que ele lança no ambiente é mais denso e tende a descer. Tá? O ar quente vai subir. Agora, olha essa aplicação aqui. Ó. A gente tem um exemplo das brisas marítimas e das brisas continentais. Durante o dia, embora areia e água, aqui tem uma praia, né, estejam sob a mesma fonte térmica, a areia, por ser melhor condutora de energia térmica, ter um menor calor específico, ela esquenta mais. Então, eu tenho uma massa de ar quente em cima da areia. E o quente faz o quê? Sobe. A massa de ar friozinho em cima do mar desce. Olha a movimentação. Quem está de frente para o mar durante um dia, ele experimenta uma brisa vindo do mar para a areia. Essa brisa é chamada de brisa marítima. À noite é o contrário. Por que acontece ao contrário? Tudo que esquenta fácil, esfria fácil. Então, durante a noite, a areia está mais fria que a água. Então, a gente tem uma massa de ar mais quentinha em cima do mar do que em cima da areia. Essa massa de ar quente vai subir, a massa de ar frio vai descer. Então, quem fica de frente para o mar à noite, experimenta aquele vento indo da praia para o mar. Essa é a chamada brisa continental, ok? Antes de ir para o último processo, a gente acabou de ver condução e convecção. Eu pergunto uma coisa, o calor precisa de meio material para se propagar? Se tiver meio material, ele vai se propagar por condução, por convecção, só que ele não precisa. Ele pode se propagar muito bem, obrigado, por radiação. Radiação é o mecanismo de transferência de calor que acontece por meio de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de meio material. Isso explica, por exemplo, como a energia, como que o calor do Sol
chega até o nosso planeta? Ele atravessa o espaço, que é vácuo, ok? Então, formalizando esse conceito, radiação ou irradiação térmica é um mecanismo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Vejam que eu disse que ele não precisa de meio material. Se tiver meio material, ainda assim ele pode acontecer? Pode, tá? Quando a gente está exposto, quando a gente está ao ar livre, está exposto ao sol, a gente está recebendo a radiação, esse calor do sol, no entanto ele está atravessando o ar, que é a matéria. Agora, para a gente encerrar, você já ouviu falar disso aqui, ó? Vaso de Dewar. Eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo tem um desse em casa. O vaso de Dewar é composto de uma tampa, a figura não está ajudando muito. Eu tenho uma tampa, eu tenho vácuo aqui entre essas duas paredes e eu tenho paredes espelhadas, tá? Esse vaso de Dewar, você está pensando assim, Barreira, eu acho que eu estou conhecendo. Pois é, isso aqui é mais conhecido como garrafa térmica. O Dewar criou esse dispositivo aí inicialmente para preservar uma colônia de bactérias, tá? E depois a gente começou a usar isso aí para preservar a temperatura dos líquidos ou de qualquer coisa que a gente colocar lá dentro, nosso café, um chazinho, tá? A tampa impede o contato com o meio externo, então ela inibe a convecção. As paredes espelhadas impedem o processo de radiação. Só uma observação, quando a gente fala radiação, tudo emite radiação. Quem tiver mais temperatura vai emitir mais radiação. Sim? Quando a gente coloca, por exemplo, um cafezinho quente lá na garrafa térmica, ela está emitindo ondas de calor. Por isso que quando a gente cozinha alguma coisa, em alguns processos de assar alimento, a gente coloca um papel alumínio em volta e a parte espelhada do papel alumínio é para dentro, tá? Para ele refletir essas ondas de calor. No caso aqui das paredes espelhadas da garrafa térmica, ele vai emitir ondas de calor. Essas ondas de calor vão refletir e voltar. Então, ela vai impedir a radiação térmica. E, por último, o vácuo. Lembra que condução e convecção ocorrem somente na matéria. Então, o vácuo vai inibir, sim, a convecção e a condução. Ok, galera? A gente falou aqui dos mecanismos de transferência de calor, são eles condução, convecção, radiação térmica. Não esqueçam dessa aplicação super importante, que é o vaso de Dewar. Por hora é isso. Parei.